Preciosidade. É com muita alegria que estamos aqui novamente para o nosso programa semanal. Toda semana estamos aqui para que a gente não perca a comunhão, que nós tenhamos a sensação de que estamos juntos, reunidos, como fazíamos nas nossas reuniões de um tempo atrás. De março para cá, por conta da pandemia, nós não pudemos estar mais juntos pessoalmente, lado a lado, um com o outro, mas estamos aqui virtualmente para falarmos de Jesus, para cantarmos, louvarmos e exaltarmos o seu santo nome. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o idoso e a educação. O que tem sido feito através da educação para cada um de vocês. E eu gostaria de estar compartilhando com vocês nesse momento um versículo que diz assim em Provérbios 22:6. Instrui o menino no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Sabemos que ensinar uma criança funciona e muito. Quando ensinamos as crianças a temerem a Deus, a amarem a Deus, nós ensinamos coisas que elas vão levar para toda a sua vida, até a sua velhice. E mesmo na velhice, não significa que nós não possamos aprender mais. Sempre temos algo a aprender. E é isso que nós vamos abordar no nosso programa hoje. O que você, ainda idoso, pode estar fazendo para aprender, pode estar aprendendo para se aprimorar cada vez mais, não só para falar em público ou para demonstrar que você alguma coisa, mas para seu próprio conhecimento, para que você consiga decifrar melhor até as escrituras, para que você leia mais e aproveite todo esse tempo que você tem tido, né? Nós vamos ouvir agora também uma mensagem musical que fala sobre ensina-me a amar. Nós temos que pedir, além de outros tipos de conhecimento, a cada dia mais que Deus nos ensine a amar. E como sempre é tempo de aprendermos, nós vamos ouvir essa mensagem e pensar no que nós temos feito. Cada dia nós temos aprendido a amar mais, como Jesus amou. Vamos ouvir essa mensagem e eu quero que você medite nisso agora, nesse momento.
tarde, irmãos da Felicidade. Boa tarde, irmãos da Primeira Igreja Batista de Mesquita. Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho para vocês sobre educação. Eu sou Júlia, para quem não me conhece. Denise. E nós vamos abordar hoje um tema diferente. Um pouco diferente, mas talvez que faça parte, ou já fez parte da realidade de vocês, né? Nosso tema de hoje vai ser a educação e o idoso. Nós vamos começar primeiramente, queremos ler com vocês, compartilhar com vocês 2 versículos da Bíblia que se encontram no livro de Lamentações. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 22 e 23. Iniciando 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Nós trabalhamos há muito tempo com educação, há alguns anos já estamos na estrada para a questão da educação e trabalhamos há algum tempo com jovens e adultos também. E aí a gente pensa assim, jovens e adultos são só os jovens, só adolescentes? Não. Nós vamos falar um pouco sobre essa trajetória da educação, do idoso na educação, do adulto na educação. E no decorrer também, depois vocês vão ver fotos de alguns alunos nossos com quem nós trabalhamos, nesse tempo todo, que fizeram parte dessa nossa trajetória da educação, conosco, que nós trabalhamos juntos. Nós vamos começar agora, a Denise vai falar um pouquinho da história da educação de jovens e adultos no Brasil. Então, irmãos, muitos de vocês nos conhecem, na igreja, quando fazemos trabalhos na igreja. Só que fora da igreja, na escola, no nosso trabalho do dia a dia, nós temos uma história muito grande trabalhando com adultos. Trabalhamos um tempo com criança, em escola, ensinamos durante muito tempo as crianças, mas durante uma boa parte da nossa história profissional foi dedicada a adultos, a pessoas idosas. Então a gente tem realmente uma história muito grande e um amor muito grande por esse trabalho. Só a Júlia deve ter mais de 20 anos. Eu fiquei de 1996 até 2016, 20 anos. 20 anos só com a educação de jovens e adultos. Só com a educação de jovens e adultos, E nós trabalhamos com educação de jovens e adultos tanto na escola regular como com projetos, que aí a gente vai estar falando um pouquinho também no decorrer. Acredito que a Júlia também vai mostrar algumas fotos depois, A gente vai estar expondo para vocês algumas fotos de adultos que passaram pela nossa vida, e que marcaram também a nossa vida. Mas vamos falar um pouquinho sobre a história da educação de jovens e adultos, Como que o adulto foi inserido no processo de educação no Brasil, Então, realmente começou com a história do Brasil, Os portugueses, quando chegaram no Brasil, eles chegaram e iniciaram a alfabetização, a escolarização dos adultos, Então houve a alfabetização, houve o ensino português para os índios que foram encontrados aqui, Então falarmos de descobrimento do Brasil, falarmos de que os índios estavam aqui e receberam os portugueses, e foram alfabetizados e começou ali a sua instrução. Durante toda a história da educação, nós tivemos alguns projetos, alguns programas de alfabetização também. Então, iniciou-se lá, no início da história do Brasil, mas depois houve-se alguns programas e alguns projetos que o governo federal inseriu para os adultos, Então, houve toda uma preocupação em ensinar o adulto a ler e a escrever, principalmente o seu nome, E aí nós sabemos que por uma questão política também, porque eles precisavam votar, mas para eles votarem, eles precisavam assinar o seu nome, eles precisavam identificar em qual o nome do seu candidato, qual o nome do candidato que eles estariam votando. Então, por interesse, até um interesse também político, uma questão política, a gente começou a ver esse trabalho da educação aumentando e aumentando, Alguns de vocês devem lembrar do programa de alfabetização chamado de Mobral, o movimento 1970, movimento de alfabetização para adultos, Mobral, conhecido como Mobral. E muitas piadas aconteceram, muitas graças aconteceram com esse termo, mas foi um movimento também muito bom,
um movimento que levou a educação para muitos adultos, como outros programas de alfabetização também. Alguns anos atrás, eu e Júlia, nós tivemos a oportunidade de trabalhar também com o programa Brasil Alfabetizado, que foi um programa financiado pelo governo federal, mas que atendia em todo o território nacional, né? Em todo o país nós tínhamos esse programa. E era a oportunidade que nós tínhamos de levar a alfabetização de adultos em comunidades pequenas, não precisava ser necessariamente escola, né? Então, poderia acontecer em classes pequenas, nas igrejas, na associação de moradores, no presídio, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar na casa do professor, no presídio, na casa, quando começou o programa também nos lares, né? Poderia ser na varanda, poderia ser um cômodo da casa da pessoa. Então se reunia-se alguns adultos para que pudesse ser alfabetizado. E aí a gente pensa, né, nessa alfabetização, dessa história de alfabetização, e pensa assim, qual é a importância, né, Júlia, de alfabetizar esse adulto, né? Por que é tão importante levar a educação para esse adulto? Então existem alguns caminhos, algumas vertentes, né, que a gente sabe. É importante a gente ler a Bíblia, né? A Júlia vai falar também um pouquinho disso. Muitos dos nossos alunos têm alguns interesses particulares, então muitos dos nossos alunos procuravam a educação para aprender a ler a Bíblia, para aprender a ler uma receita, para poder escrever uma receita para sua vizinha, para aprender a escrever a lista de compras para ir ao mercado, né? E tantos outros exemplos. A Júlia também vai relatar um pouquinho desses exemplos para vocês. É importante lembrar, gente, que hoje nós chamamos de EJA, né, Educação de Jovens e Adultos, que é o que conheciam antes como supletivo. A gente falava supletivo, né? Eu vou fazer o supletivo. E a minha experiência, da Denise também, que nós trabalhamos na mesma escola, com a Educação de Jovens e Adultos, nós trabalhamos numa escola municipal, ali em Santa Rita, que tinha Educação para Jovens e Adultos desde a primeira série, né? A antiga primeira série. Agora eles chamam de fases, né? Tem a primeira, a quarta fase, vai até a nona fase. E aí nós pegávamos alunos mesmo assim, sem saber nada. Sabe, aquele senhor, aquela senhora que pararam de estudar lá na adolescência para trabalhar, tiveram que largar a escola, precisavam ajudar a família em casa, né? Tinham que trabalhar. E aí muitos anos depois, os filhos criados, já crescidos, eles voltam a estudar porque eles querem. Alguns falavam, eu quero aprender a ler a Bíblia, né? Ou então eles querem ajudar, alguns nem tão idosos, mas já chegando na fase, os filhos estudando, queriam aprender, não sabiam ensinar o filho a fazer o dever, né? Então eles queriam socializar. E outros também porque, assim, os filhos cresceram, né? Eles estão sozinhos em casa, então vão aprender, vão para a escola. É uma escola, Santa Rita, quase uma área rural, né? Que é quase perto de Tinguá, e tem uma escola próxima que estava oferecendo o ensino, então eles se matriculavam. E aí, quando a Denise falou da função da escola, nós temos também a fase da socialização. Como eles iam para a escola para socializar, para ter com quem conversar, para ter com quem trocar uma ideia, né? E poder ter essa socialização mesmo. E eles não faltavam, né? São os mais fiéis ali, com chuva, com calor, com frio, eles estavam lá. E aí a gente pergunta assim, tinha só idosos? Não. Aí a gente tem também o conflito de gerações, né? Nós temos os idosos, muito idosos, nós temos alguns bem, mesmo 70, alguns com 80 anos, e aí eles esbarram com aquele adolescente de 15, né, com outro de 20 que só quer brincar, e aí ele começa a querer brigar na sala, né, com os mais novos, porque ele quer ouvir, ele quer prestar atenção do professor, e o mais novo não deixa. E a gente tinha em contrapartida dos outros que se davam muito bem, que brincavam e levavam na brincadeira para poder estar ali na escola, que o bom era estar na escola, conversar com o professor, ganhávamos muitos presentes, né, que eles davam pra gente, para essa questão da socialização, que era importante estar ali, conviver ali. Aprender também era, bom, eles nem faziam questão de serem aprovados, né? Alguns até pediam para continuar. Alguns pediam para ficar reprovados, porque queriam ficar mais tempo na escola. Na escola, né? porque então, era prazeroso. Como né? a escola era de primeira, no caso na época era de primeira a oitava, né? No caso hoje seria de primeira ao nono ano, a nona fase, né? Quando eles iam caminhando, então tinha aluno que podia, não, eu quero ficar reprovado para aprender um pouquinho mais. E aí, quando eles chegavam no último ano de escolaridade, eles pediam para ficar reprovado, porque eles não queriam sair da escola.
porque a escola era a segunda casa deles, né? A escola era o lugar que eles sabiam que eles iam ser cuidados, eles iam ser amados, eles iam ser respeitados e, principalmente, eles iam ser ouvidos, né? Então, o ouvir, né? Poder falar, ter alguém para ouvir, essa é uma das primeiras, assim, questões, né? Uma das primeiras oportunidades que todos eles tinham. E eles não queriam perder essa oportunidade. Então, nós tínhamos o horário de 7 horas, nós tínhamos alunos que chegavam 6 horas na escola. Chegavam muito antes. E não queriam ir embora, né? Queriam ficar na escola até mais tarde. A gente tem várias experiências, né, que a gente pode estar relatando para vocês. Eles tinham, assim, alguns iam sós, mas tínhamos casal. Né? O esposo, a esposa, tinha a mãe, o filho. Né? Às vezes a mãe entrava porque o filho entrou, não queria estudar e ia junto. Nós tínhamos muitos alunos especiais também. Muitos alunos especiais. Alguns já idade avançada, igual o Fabiano, né, que se tornou um adulto. Hoje já deve ser, tá na terceira idade já, né? Já. E assim, nós tínhamos assim a questão do conteúdo, mas tínhamos outra parte com eles também. Ao final de cada bimestre nós fazíamos um projeto. Sempre trabalhamos muito com projetos. E fazíamos a culminância do projeto. E era muito interessante porque era uma felicidade para eles estarem na culminância do projeto, porque eles podiam mostrar os dons, né, os talentos. Na realização desses projetos, eles eram o protagonista da história. Né? Então, quem fazia, quem coordenava, quem mostrava o trabalho não era o professor, e sim o aluno. O aluno tinha a oportunidade de mostrar o seu talento, mostrar o talento para a escola. Então, isso para eles era muito bom. E eles já ficavam na expectativa de como vai ser o projeto desse semestre, né? Nós tínhamos, eles apresentavam o trabalho, nós tínhamos confecção de cartazes, e tinha alguns que sabiam cantavam, os que desenhavam. Interessante também nessas culminâncias dos projetos era a parte da comida. Tinha que ter comida, né? Era apresentação de projetos sobre as regiões brasileiras. Nossa, esse era o melhor então, que eles faziam as comidas de cada região. E eles se juntavam e cada um fazia uma parte e terminava-se numa grande festa, virava uma festa culminância. E eles gostavam muito disso. Vocês vão ver nas fotos que vão ser mostradas, várias fotos deles nessas culminâncias, né? Na sala de aula, com o professor, com a mesa ali do lado, e muitos evangélicos, e eles faziam o culto na hora da culminância do projeto, na hora das apresentações, e isso sempre foi muito livre, né? A gente nunca tolhiu, eles podiam fazer, eles pediam, alguns muito tímidos, mas outros também já se apresentavam. E havia essa união da idade, né? A questão da idade, porque nessa hora todos se uniam para poder apresentar os trabalhos. O que a gente gostaria muito de deixar claro para vocês é que a escola, né, hoje a gente tem a ideia, a escola é para aprender a ler, escrever, aprender conteúdos. A escola para adultos, ela não é só para isso, né? A escola é muito mais. Como a Júlia falou, antigamente nós tínhamos ensino supletivo. Depois houve uma mudança na legislação brasileira e a gente passou a ter educação de jovens e adultos. Então, qual é a grande diferença de ensino para educação? O ensino é a metodologia, é o conteúdo, é a prática de conteudista, né? E a educação, ela é mais ampla. A gente vai falar de cidadão, a gente vai falar de pessoas, a gente vai falar de gente. E quando a gente fala de gente, a gente fala de talentos, a gente fala de qualidade de vida. A gente dava aula de ciências, a gente dava aula de biologia, mas mostrando para eles o cuidado com a saúde que cada um deveria ter. A gente falava sobre história e geografia, mas a gente teve a oportunidade de pegar os nossos alunos e levar para um passeio em Petrópolis e andar com eles pelas ruas de Petrópolis. Então, você ter um adulto, como nós tivemos, eu lembro do senhor Manuel, que nós levamos para Petrópolis nesse passeio, foram 2 ônibus, né, de passeio, e quando nós estávamos andando pelas ruas de Petrópolis, ele virou para mim e falou assim: professora, você não vai acreditar, eu com esta idade, eu nunca vim a essa cidade. E assim, os olhos cheios de lágrimas. Então a gente tem a oportunidade de levar eles lá no Museu Imperial, na Casa de Santos Dumont, em cada lugar, em cada passeio, né? Então, assim, contar história, falar de geografia, falar de história, não era só no livro
ou só no conteúdo, mas era na prática, era na vivência. Era pegar os nossos alunos, fazer um trabalho de reciclagem, um trabalho de campo e levar eles pelas ruas de Santa Rita, né, que no caso a escola que nós trabalhamos era no bairro de Santa Rita, em Nova Iguaçu, andarmos pelas ruas de Santa Rita e mostrarmos para eles a necessidade deles cuidarem do meio ambiente, cuidarem da cidade deles. Então, educação de jovens e adultos, como nós trabalhamos, era isso, é a prática. E assim, quando houve essa oportunidade de nós falarmos com vocês sobre a importância do idoso, a educação e o idoso, o que a gente quer deixar para vocês é isso, né? Todos nós, né, todos vocês, cada um de vocês, idoso, independente da idade, a educação ela está aberta para vocês. A escola ela está aberta para vocês. Então, se vocês têm ainda o desejo, vontade de aprender, vocês podem aprender, porque a escola é para todos. A escola não é só para uma faixa etária, uma criança, um jovem, um adolescente. Ela também é para o idoso. A escola está aberta para todos. Né, Júlia? E a questão do aprender, aquilo que a Denise falou, não tem idade. Não né? tem A gente idade. pensa assim, eu já estou velho demais para aprender alguma coisa. Não, a gente aprende o tempo todo. E não é porque somos professores que não temos que aprender. Aprendemos muito também com os nossos alunos. É igual a Denise falou, a questão da educação diferente do só no ensinar, se é só aquela coisa do conteúdo do livro. Né? Hoje em dia a educação é muito mais que isso. Hoje nós temos que estar atrelados à realidade, ao que está acontecendo à nossa volta. Infelizmente essa pandemia nos impediu de estarmos trabalhando presencialmente, né? Mas nós estamos trabalhando em offline e a gente tem que aproveitar esses temas atuais, né? Essas coisas estão acontecendo. Porque o aluno ele não pode ficar alienado no que está acontecendo lá fora, porque as coisas mudam o tempo todo, né? É muito dinâmico. Então a educação tem esse papel também, da gente poder levar o aluno para o que está acontecendo aí fora. A gente não dá para ficar só no livro, no que está acontecendo no livro, né? A gente às vezes até sai um pouco. E os livros também de jovens adultos são diferenciados, né? Eles não são iguais aos livros do ensino regular, não. Tem que ser uma prática diferente, ser um material próprio. Deixa eu falar também um pouquinho sobre isso, Júlia. E aí eu acho que é importante a gente citar também a educação no país. Ela teve uma mudança muito grande com tudo que nós aprendemos com o educador Paulo Freire, né? Então, quando o educador Paulo Freire ele começou a trabalhar com os jovens e adultos, ele começou a mostrar que o aluno ele não precisava aprender a ler com Ivo viu a uva, né? E aí nós aprendemos que o aluno ele tem que ser alfabetizado com as palavras da sua realidade. Então, quando nós temos o nosso idoso, né, hoje na escola aprendendo a ler, ele vai aprender a ler as senhoras, né, com as palavras panela, cozinha, vassoura, faxina, são coisas que são a realidade dela. A gente recebe o homem na escola para aprender a ler e a gente vai ensinar ele a ler através das palavras do seu contexto, né, da sua realidade. Então a gente vai trabalhar o pedreiro, a gente vai trabalhar a obra, a gente vai trabalhar a pedra, a areia, o mecânico, o carro. Então são palavras da sua realidade. Então, o trabalho com o adulto é trabalhar com a realidade que ele tem, a vivência que ele tem, a história que ele tem. Então, é importante a gente trabalhar a história de cada um. Tá? E pegando esse gancho na história que a Denise falou, vamos falar também sobre a questão dos talentos. Talentos. Né? Porque como eles chegavam, como tem história para passar para os outros alunos, né? Como eles já tinham mais vivência e ensinavam os outros alunos, davam bronca também, né, nos mais novos, mas também ensinavam muita coisa, porque nós sabemos que vocês fazem muita coisa. Estava até falando com a Denise que vocês fazem muito mais coisa agora na nossa idade, né? E aí nós sabemos que nós trabalhávamos muito, um dos projetos todos os anos era a questão do talento, né? Deles mostrarem o que eles sabem fazer, o que eles gostam de fazer. E nós eu e Denise, a gente gostaria muito de fazer uma dinâmica com vocês, só que a nossa distância não permite. Então nós pensamos o que nós poderíamos fazer com vocês. E nós queremos deixar um desafio para vocês, né? Nós queremos que vocês façam um vídeo curto, né, com aquilo que vocês sabem fazer, com o talento de vocês. Se é cantar, se é costurar, vocês podem mostrar, né, uma peça de costurar. Se é cozinhar, pode fazer um prato diferenciado e mostrar. Se é dançar,
se é ler, o que vocês puderem fazer para mostrar no próximo programa. Vai ficar esse desafio aqui, para vocês mostrarem os talentos de vocês, né? Talento da terceira idade. Nós queremos ver, nós queremos participar, queremos que vocês mostrem. Um videozinho mesmo feito pelo celular mesmo, precisa ser uma câmera profissional, para vocês mostrarem. Porque é aprendizado, né? E é para ensinar também, porque é muito gratificante para a gente ver também o que vocês podem fazer. Nós estamos chegando lá, Maria? Estamos chegando lá também. E aí é para mostrar para vocês que a educação, mais uma vez repetindo, né? A educação para o adulto, ela não é só aprender a ler e escrever. Ela é aprender a viver a cada dia. Então, o que nós queremos mostrar para vocês é que incentivar o adulto na educação é incentivar ele a fazer o que ele faz de melhor, né? E mostrar, ele ter a oportunidade de mostrar para outras pessoas o como é bom aprender a cada dia. Nós temos muitos aí na nossa igreja que nós já sabemos os dons e talentos que tem. Mas eu acho que tem muita gente escondendo também, né? Algum dom, alguma coisa. Você pode fazer sem fazer nada. Mas de repente cozinha muito bem, costura muito bem. E mostra pra gente que você sabe fazer, o talento, o dom que você tem, que você pode ensinar também, né? É isso. Né? Tem quem possa aprender, mas precisa ter quem ensine. E aí nós queremos ver esse dom de vocês na próxima programação. Vocês têm que fazer o videozinho e mandar, né? Lá pra Joanice ou pra Ana. Depois eles devem dizer o prazo para vocês, até que dia vocês podem mandar. Queremos agradecer a oportunidade, tá bom? E quem tem o desejo de voltar para a escola, nós estamos em Mesquita, né? Mesquita tem escolas para educação de jovens e adultos também, né? Acredito que tenha em algumas igrejas também, ainda turmas de alfabetização. Tá? Turmas de alfabetização e sempre é tempo para aprender, gente. Sempre é tempo de estar em convívio com outras pessoas, tá? Obrigada, Joanice, pelo convite. Obrigada a cada membro da igreja, né? Todas as pessoas que estão nos assistindo, tá bom? Gostaria de agradecer também, né, a oportunidade de vocês poderem parar para nos ouvir um pouquinho. Agradecer a Joanice também, a Ana que está ajudando a gente aqui na filmagem, né, para a gente começar. E, de verdade, nós queremos que vocês não parem de aprender, né? Não parem de ter esse estímulo de ler, né? De pesquisar também é muito importante. Hoje em dia, né, muitos idosos vão querendo aprender a lidar com a informática. Né? Não deixa de ser um aprendizado, porque o mundo virtual está aí a todo e também é um aprendizado, dá para aprender. Tá? Então, muito obrigada mais uma vez. Nós queremos ver os vídeos de vocês, hein? Com os talentos de vocês. É isso aí. Estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido bastante, mas não vamos parar por aqui não. Júlia e Denise lançaram um desafio para vocês. Mande para mim até a segunda-feira vídeos ou fotos de vocês fazendo algo diferente. Nós temos vários idosos que gostam de fazer esses tipos de coisas diferentes, tipo o irmão Vicente que andou de parapente, a gente quer ver a sua foto, a gente quer ver a irmã Emília pendurada na árvore e outras coisas que vocês sabem fazer. A gente tem idosos com habilidades manuais, nós temos idosos que gostam de cozinhar. Mande pra gente, esse vai ser o seu desafio nessa semana. Mande pra gente conhecer as suas habilidades, o que vocês fazem de melhor. Nós vamos querer ver na próxima programação tudo isso, um pouquinho do que vocês mandarem, vão estar expostos aqui no programa da semana que vem. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, nos proteja. Vamos continuar orando pela vida de cada um de nós, pela vida da Dodô, pela vida da Lídia, pela vida de alguns irmãos que estão acometidos da Covid-19, como a irmã Marli, o irmão Gerson e outras pessoas também. Vamos continuar intercedendo para que Deus nos guarde, nos livra e continue nos protegendo. Deus abençoe a cada um de vocês. Um beijo. Pai de amor e de imensa bondade, obrigado, Deus, porque a sua graça inunda as nossas vidas. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor se faz presente em todos os momentos e dias da nossa vida. Obrigado, Deus, pela alegria da salvação.
Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus e sem Ti nós não somos nada. Te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada membro do Ministério Felicidade. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um conforme a sua vontade. Que o Senhor possa estar curando as enfermidades. Que o Senhor possa estar, ó Deus, afastando de nós tudo que não provém de Ti. Que em tudo, Pai, nós possamos estar louvando e exaltando o Teu santo nome. Coloque em nós, ó Deus, em nossos corações, mais amor pelo nosso próximo e mais amor pelas almas perdidas. Obrigado, Senhor, pela vida da Júlia e da Denise, essas educadoras, ó Deus, que estão há tantos anos ensinando as nossas crianças do nosso país, ó Deus, dando-lhes conhecimento, dando-lhes educação, ó Pai. Mas nós sabemos que o maior conhecimento que nós temos vem de Ti. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos dá inteligência, porque o Senhor abre as nossas mentes, ó Deus, e que o nosso principal livro é a Bíblia, que contém as palavras de vida eterna. Obrigado, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, fazer desse livro a nossa meta, ó Deus, a nossa missão, ó Deus, de cumprir, ó Deus, os Teus ensinamentos para aqueles que não Te conhecem. Guarda-nos, obrigado, ó Deus, por todas as bênçãos que temos recebido de Ti. Em nome de Jesus. Amém.